dadas as várias teologias e tradições eclesiásticas encontradas no cristianismo atual, é possível afirmar a unidade de uma cosmovisão cristã comum a todas? Ou essas múltiplas tradições, calvinista, arminiana, romano-católica, ortodoxa, constituíram cada uma delas uma cosmovisão cristã autônoma? Ok, excelente pergunta, essa pergunta do Matheus. Acho que a resposta a essa pergunta precisa considerar o fato de que você pode falar em cosmovisões em níveis diferentes. Eu uso a imagem de uma cebola para ilustrar isso com as pessoas com quem eu estou conversando frequentemente. Então, a cosmovisão é um conjunto de crenças fundamentais. Essa é a primeira coisa importante. Cosmovisão não diz respeito a tudo aquilo que nós cremos. Diz respeito àquelas crenças que nós temos a respeito do mundo que são basilares ou que são fundamentais. Então, por exemplo, alguém pode crer que sorvete de morango é mais gostoso que sorvete de chocolate. E ele pode até mudar essa crença no futuro, por meio da sua experiência, ou por meio de um convencimento, de argumentação e etc. Mas isso não vai causar um grande impacto na maneira como ele vive, na sua estrutura epistêmica e etc. Agora, alguém pode dizer que Deus existe, outra pessoa pode dizer que Deus não existe. E essa diferença de crença não é uma diferença periférica. Se alguém que não crê que Deus existe, um dia começa a crer que Deus existe, isso muda absolutamente tudo na estrutura epistêmica de alguém, na maneira como ele se relaciona com a realidade e assim sucessivamente. Então, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que cosmovisão não tem a ver com tudo aquilo que a gente crê. Cosmovisão tem a ver com aquelas crenças que nós sustentamos e que são fundamentais, ou que são basilares, são as pedras fundamentais da nossa maneira de interpretar a realidade, agir e reagir à realidade ao nosso redor. Sendo crença, uma cosmovisão, ela pode ser articulada teoricamente. Eu acho que essa é uma distinção importante. Cosmovisão não é meramente teoria. Cosmovisão tem a ver com força motriz, tem a ver com crença fundamental. Mas não existe como falar de cosmovisão a não ser teoricamente. Então, talvez a expressão correta seja falar na articulação teórica de uma cosmovisão. E aí você pode articular teoricamente a cosmovisão em vários níveis diferentes. Você pode articular a cosmovisão de um indivíduo específico, você pode articular a cosmovisão de um grupo particular de pessoas, você pode articular a cosmovisão de um grupo grande de pessoas, e você pode falar até no espírito de uma época, num zeitgeist, não é? Como dizem alguns filósofos, que são, quando você está falando disso, está falando de determinados elementos fundamentais que são compartilhados de um modo tão abrangente que formam valores que são quase que mundialmente compartilhados. Então, você pode articular a cosmovisão em níveis distintos, isso é importante. Por que é fundamental fazer essa distinção? Porque é possível falar na cosmovisão da cristandade, de um modo geral, e eu creio que há um sentido no qual é possível falar em uma única cosmovisão cristã, que é compartilhada por todas as grandes tradições cristãs ao longo de toda a história. E talvez nós pudéssemos pensar nos credos primitivos como boas expressões desta cosmovisão. Então, você pega, por exemplo, o credo apostólico, e você percebe que ali a gente tem uma clara articulação da cosmovisão cristã, das crenças fundamentais do cristianismo, aquela é uma articulação teórica da cosmovisão cristã, e ela é compartilhada por toda a cristandade. Os católicos, eles assumem as crenças expressas no credo apostólico, os protestantes mais conservadores, de teologia mais conservadora, eles assumem o credo apostólico, os pentecostais, os neopentecostais, ou seja, a cristandade como um todo, de alguma forma, se une em torno
dessas crenças basilares ou crenças mais fundamentais. Agora, é óbvio que você também pode mencionar ou falar a respeito de especificidades dentro de manifestações diferentes da tradição cristã. Então, você pode falar em especificidades da cosmovisão reformada ou da cosmovisão católica e assim sucessivamente. Quanto menor for o grupo, mais clareza ou maior especificidade você pode dar à cosmovisão. Quanto a articulação da cosmovisão, quanto menor for quanto maior for o grupo, mais genérica será a sua descrição ou a sua articulação da cosmovisão cristã. Então, respondendo aí ao Mateus, eu diria que o desafio que a gente tem é distinguir os níveis nos quais nós estamos falando, e sim, eu creio que é possível articular a cosmovisão cristã de um modo que expresse a unidade da tradição cristã, tal qual expressa ao longo da história. Essa seria a minha resposta a essa questão.